Gravar. Então vamos lá. Obrigado pela presença de vocês no nosso webinar de boas práticas. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui no avião aqui para deu certo. Para poder botar ele no boot. Então vamos lá, gente. A ideia aqui é falar rapidamente, nesses 30 minutos que nós temos aqui, do tempo de vocês, para falar sobre boas práticas de automação. Então, se você está no estágio inicial, começando a prospectar o que seria o caminho de automação, se você já está no estágio já do meio, que já tem alguns robôs, ou até se você já está no estágio avançado, aqui a gente vai trocar um pouco de ideia sobre como você faz, a nossa visão, né, baseado nesses 5 anos que a Premier/Quality tem atuado na área de automação, o que a gente aprendeu, o que a gente errou e o que a gente acertou. Para ficar mais bonito, eu vou até compartilhar meu vídeo assim de ponto esquerdo aposentado, para vocês terem um olhar assim do Nicolas Cage depois do ataque de leptospirose. Vamos lá. Então deixa eu falar um pouquinho rapidamente sobre mim. Eu sou o Fernando Baldin, atuo como diretor de RPA aqui na Quality, especificamente, uma unidade de negócio, algumas certificações do mercado. Tem um e-book sobre gestão de serviços, quem quiser conferir é só ir nesse endereço, Fernando Baldin. Já tive alguns eventos, então hoje a gente vai bater um papo aqui, base nessa experiência de automação. Se você tiver uma dúvida, né, quem quiser fazer uma pergunta, quiser receber os slides do webinar, me manda um e-mail ou pelo WhatsApp, pelo Zap, que agora está tudo moderno, né? O e-mail está muito lento para a gente hoje em dia, né? Então, manda no WhatsApp ali que eu mando para vocês, ou manda no e-mail também que eu mando para vocês. Esses dados do e-mail e do WhatsApp vão estar toda a apresentação também, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa. Não, quer perguntar aqui, você pode fazer pelo Zap, nosso bom e velho. Bom sim, velho, não sei se tanto. Dúvidas e sugestões que vocês tenham, usa esses canais, estamos sempre à disposição para melhorar. Então, segue o e-mail e o WhatsApp. Importante frisar o seguinte, a gente vai estar disponibilizando no nosso site boa parte dessa apresentação e do conteúdo dela, que obviamente são só as imagens, um e-book sobre boas práticas em robotização de processos. Então, depois vocês vão receber um e-mail com o link para acessar, fique à vontade, ali vai estar um pouco do que eu estou falando aqui, vai estar lá nesse e-book contando essa história de automação que nós tivemos nesses 5 anos. O recado importante para começar é o seguinte, normalmente quando uma empresa inicia essa jornada de automação, ela foca em produto. Quase 80% do esforço é não, que ferramenta, a pergunta inicial é que ferramenta nós vamos usar, que ferramenta, etc. Não estou dizendo que isso não é importante, isso é uma parte. Mas o serviço de automação, que é o que você está construindo para o seu negócio, você tem que ter em mente que ele é composto de 3 elementos: pessoas, processos e produtos. O produto ele é relevante, mas você tem que entender que a automação você vai mexer com o processo, você vai mexer em processo e você vai mexer com gente. Tanto as pessoas que são impactadas, quanto as pessoas que vão desenvolver os fluxos. Então tem que ter isso na cabeça, porque o serviço seja bem sucedido, você tem que ter essa visão holística de pessoas, processos e produtos. Não necessariamente a melhor ferramenta é a melhor solução. Depende muito dos processos e do time que você tem para essa execução. O outro ponto que é interessante frisar, esse aqui eu tirei um pedacinho da ITIL V4, aí, recém saída do forno, e ela tem um dos capítulos dela tem um título que é Otimizar e Automatizar. Então, um recado importante para a gente que está nessa jornada de automação, antes da automação vem a otimização. Nem tudo automatizado é melhor. Essa visão de rever processos, pessoas e produtos vem um pouco em linha com essa visão do ITIL V4, que traduz muito bem nessa frase final de que o grande valor da automação é que a intervenção humana só seja feita naquilo que ela é relevante, que ela gera valor. Essa é a grande jornada da automação.
E um pouco da RPA em números, né? O mercado crescente, a gente não tem números aí só da América Latina, mas esses aqui são números do mercado de uma forma geral. Então, o mercado aqui vem crescendo aí 20%, 30% ao ano. Se estima que até 2022, a grande parte das grandes organizações já terão adotado a RPA. Então, é uma jornada que está acontecendo nesse momento. Hoje, ele está mais presente em bancos, seguradoras e telecom, a nível mundial, né? No Brasil, acho que empresas de serviços públicos, confesso que eu não tenho conhecimento de um case nessa linha, pode ser que exista, mas, de fato, a área financeira tem adotado em grande escala a RPA e a telecom em função dos vários sistemas que existem nesse cenário. Outro ponto que é interessante é entender essa jornada de RPA, ou Robotic Process Automation. O RPA ele tem, na verdade, no mercado, 4 formas, né, 4 conceitos. Quando a gente fala RPA, você pode classificar em 4 formas. Você pode, esse é um da NASCO, né, que é um estudo de pesquisa de empresas da Índia, que eu acho que é bem interessante, por sinal. Então, ele classifica como, primeiro você tem o RPA assistido, aquela operação desktop que está local. Você tem o RPA que é desassistido, que é o que está começando a crescer no mercado, onde você tem um agente, ele executa uma série de tarefas, com intervenção humana ou não, mas ele não está mais vinculado a um workstation, um desktop, ele já está num servidor, uma máquina virtual, etc. A gente hoje está começando a ver o surgimento desses RPAs autônomos, que é a possibilidade dele fazer a gestão do erro de forma mais nativa. Então, o RPA autônomo, ele vai começar, eu já falei um pouco sobre isso, ele vai começar a ser um pouco mais inteligente do que o RPA que nós temos hoje, que é o 2.0, que a gente chama de if-else. Né? Você constrói se isso, aquilo, e se fugir qualquer coisa dessas condições, ele muitas vezes para. E o RPA 4.0 é quando a gente começar a integrar, né? Isso é ainda muita espuma e pouca realidade no mercado, então, cognitivo, não sei o quê, só que a minha visão é que nós temos muita coisa para ser feita em atividades que não requerem esse tipo de recurso. Nós temos, nas empresas, é muito comum a gente encontrar tarefas extremamente repetitivas, com nenhum nível de análise, mas sendo feitas por gente. Então, você não precisa necessariamente ter o melhor RPA cognitivo do mundo para resolver algumas questões do seu ambiente. Óbvio que na jornada você vai chegar lá. Então, a questão dessa gestão do erro e essa questão de integrar a inteligência artificial no 4.0. Agora nós vamos, entrando aqui numa questão mais prática, vou jogar agora um mistério para vocês. O que seria esse slide? Acho que vocês não vão conseguir descobrir. Então eu vou falar para vocês. Aqui agora são pontos chaves da jornada da automação. Gostaram dessa, né? Pontos chaves. Essa até hoje, essa hoje é 100%, ninguém adivinha essa. O que a gente tem que levar em consideração? Vamos fazer um exemplo. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro, por exemplo, o carro normal. E a Renata gostou do meu ponto chaves. Pega o carro da Volvo que a Uber está usando para fazer o carro autônomo, certo? Vamos analisar o seguinte. Eu tenho o carro normal, o Volvo, que a turma dirige. O carro é o mesmo, obviamente algumas adaptações, mas assim, roda, equipamento de segurança. O carro é basicamente o mesmo que alguém dirige e que o Uber transformou num carro autônomo. Só que eu faço uma pergunta para vocês. O carro é o mesmo, a rua é a mesma, as regras de trânsito são as mesmas que esses dois carros estão submetidos, mas será que eles interpretam, interagem com essas condições da mesma forma? Será que o robô vê? Na verdade, não. Ele processa, né? Ele tem uma série de ferramentas de inteligência artificial que faz com que ele processe um altíssimo volume de informações, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, chega no algoritmo de proporção, toma uma decisão que ele entende que é a mais viável e executa. O ser humano, não. Ele vai interagir da mesma forma. Isso, para RPA, é importante deixar muito claro, porque a primeira mística que tem que se criar é o seguinte: o robô faz igual o ser humano nas aplicações. É igual o carro que nós estamos vendo aqui. Sim e não. Parece que ele faz igual, mas na verdade ele caminha no código, nos objetos, ele caminha em outros fatores para tomar a mesma ação do usuário. Isto posto de que parecido, mas não é igual, nós temos que entender que sim, a RPA terá limites.
Nem tudo que o usuário faz, o robô fará, e nem tudo que o robô faz, o usuário teria condições de fazer. Então é importante essa associação que eu vejo no mercado de não, tudo que o usuário faz, o robô faz. 98% sim. O que a gente tem que ter? Então, eu sabendo que essas duas coisas não se convergem, né? Que o robô e o usuário interagem no mesmo sistema, mas não da mesma maneira, a gente entende que quando você pensar em automatizar um processo, tem que pensar em 3 camadas de arquitetura. Primeiro é o seguinte, o usuário humano, muitas vezes ele executa as atividades comum, ou do tudo de uma vez só, ele vai inserir uma nota, ele vai inserir várias notas, ele vai cadastrar um fornecedor no seu RP da empresa e tem 50 CNPJs, ele tem que cadastrar em cada um. Muitas vezes ele pode ter uma tarefa de cadastrar todos os fornecedores num CNPJ, depois todos em outro, ou não, ou ele pega um fornecedor e cadastra em vários CNPJs. Quando a gente vai para o robô, a gente tem que organizar esse fluxo do ponto de vista do robô. Porque o robô não fica cansado, o robô, a atividade repetitiva não gera erro, ele tem outros fatores que influenciam essa performance, mas a repetição não é uma delas. Então nós temos que organizar os fluxos da melhor maneira do quê? De otimizar o tempo do robô, reduzir o tempo de utilização disso. Se nós fôssemos fazer um paralelo com o trânsito, seria o seguinte, né? A organização de fluxos são as leis de trânsito. O que eu devo respeitar? Quais as regras? O que vem primeiro? Se o sinal está verde e um pedestre vai passar, eu passo ou não passo? Então, aqui eu organizo o que vai ser feito primeiro, segundo, terceiro e quarto, até para poder fazer uma gestão do erro desse robô, que é uma disciplina que surge com a automação, é a gestão do erro. Nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente. Na segunda camada, eu vou analisar o sistema target. Esse sistema, ou seja, o sistema-alvo da automação, é meu sistema? É um sistema público, né? Caixa, receita, etc. Que nível de controle eu tenho? Por que isso é importante? Quanto mais controle eu tiver sobre a mudança, sobre os elementos, menos gestão do erro eu tenho que fazer. Quanto menos no meu poder estiver o sistema target, um exemplo muito comum, eu sou uma multinacional, uso um SAP centralizado global na Suíça, tal, motherfucker, tal, não mando nada. Então eu tenho que me adaptar e tenho que controlar a gestão do erro com esse sistema target. Quanto mais eficaz o seu sistema-alvo, melhor será a sua automação, e vice-versa. E por fim, né, então o sistema target é a rua. Né? Essa estrada bem sinalizada, eu tenho as regras de trânsito, mas como que é a rua que eu vou navegar? Como que é esse sistema? E depende de como deveria ser sinalizada essa estrada, a questão é como ela é de fato. Por fim, as regras de negócio. Então, para automatizar, a gente tem que ter muito claro fluxo das atividades, acesso ao sistema target e regras de negócio clara. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Quanto mais clara for a regra de negócio, quanto mais direta, menor as variantes que você tem que construir na sua automação. Portanto, ela performa melhor. Aqui na regra de negócio, vale um adendo, uma sugestão. Por vezes, você tem um processo que 80% das vezes ele caminha num fluxo. E aí você tem uns 20% que abre uma série de variáveis. A gente muitas vezes divide esse fluxo de automação e faz o seguinte, olha, vamos construir um para automatizar 80% e os outros 20% nós vamos analisar o que de fato gera valor a gente automatizar ou não, ou faz um 80-20 dentro dessa parcela. Então, é importante ter essa visão da regra de negócio. O grande papel da automação é a gente organizar o trabalho do robô com o trabalho de gente. Tem pessoa fazendo trabalho de robô, isso pode até funcionar, mas é um saco para a pessoa. É aquele estagiário que não vai, aquele analista júnior que está cansado, porque o trabalho é muito chato. E tem trabalho de robô que às vezes a gente quer botar trabalho de gente, que a gente quer botar para trabalho de robô fazer. Ou seja, é um fluxo com tanta variável que ele performa não da maneira que a gente gostaria. Isso é um pouco a gente dividir isso. Esse dai a César o que é de César é aquela passagem da Bíblia em que o pessoal chega para Jesus e fala, olha, Jesus, você concorda aí com o Pôncio Pilatos cobrando impostos, etc. Tal? Aí Jesus pede, dá uma moeda aí. Aí eles dão uma moeda para Jesus e falam, o que está aqui nessa moeda? A insígnia de Roma, de César. Então, dai a César o que é de César. Vamos dar a robô o que é trabalho de robô, a gente o que é trabalho de gente.
Outro ponto-chave. Ao adotar uma plataforma de RPA, a sua empresa não vai mudar a matriz RAS. Se você for da área de tecnologia e adotar alguns robôs de RPA, vou dar um exemplo aqui prático e real. Você cria um robô para fazer o download de extratos de banco. 38 contas, 58 bancos. Estou brincando aqui, estou exagerando, mas isso acontece. E um dia aquele robô não funciona, e o robô falha. O robô vai falhar. Só que ele falha muito menos que uma pessoa. Bem menos, por sinal. Quando dá essa falha, o financeiro olha e fala: hoje eu não fiz tal coisa porque não baixou o extrato robô, TI, resolve aí. Como que você resolve isso? Você faz um workshop com esse time de gestores, fala: gente, nós vamos começar a nossa jornada de automação, vai mudar muito a forma como a gente trabalha, mas os robôs vão ser analista júnior da sua área e não da TI ou da área de CSC. O robô vai executar uma atividade, mas a responsabilidade sobre aquela atividade não muda. Se houvesse um estagiário fazendo aquilo, possivelmente ele cometesse um erro, possivelmente o próprio gestor da área faria esse papel. Por isso que a jornada da automação é uma jornada e não um projeto. A automação, né, é o nosso maratonista, aqui na direita, contra um velocista. Então você veja o seguinte: não adianta fazer um monte de robô em pouco tempo e nunca mais voltar. É o contrário, eu faço sistematicamente, consistentemente, a criação de robôs para o negócio, vou melhorando eles, vou melhorando, e isso eu vou construir essa jornada. E sempre ter em mente que o robô ele erra ao tentar fazer sempre igual. A gestão do erro é a capacidade que nós temos que ter em construir ou administrar um ambiente com 50, 100 fluxos de automação rodando, eu ir, cada vez que há um erro, eu vou otimizando. Seja otimizando para ele contornar aquele erro e executar o processo, seja otimizando para que naquele erro eventual que executou, eu possa ou criar uma regra de negócio para contorná-lo ou avisar aquele direito para tomar uma ação. Gestão do erro é isso, eu saber que o robô errou e dali tomar duas ações: criar um workaround para aquele erro não voltar a ocorrer, ou avisar aquele direito que é responsável por aquele processo que aquele processo hoje não rodou, por algum motivo, seja o que for. Então essa dinâmica de pensar no caminho infeliz da automação, que é onde que pode dar erro, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum de gestão do erro, que esse todo mundo tem que fazer. Login. Todo processo que tem login, você pode, em algum momento, o teu login não funcionar mais. Seja porque aquela ferramenta tem uma política que o robô não vai poder subverter, ou seja, vai ter que resetar a senha de tempos em tempos, seja por uma inacessibilidade do ambiente. Então, no login é muito comum você criar ali uma gestão do erro. Não conseguiu logar? Opa, não houve login, quem que avisa, e etc. Como que você deve priorizar, então, as ações? Você faz isso seguindo, na nossa gestão, esse ciclo. Você vai mapear os 80-20. O que é 80-20? 20% de atividades que consomem 80% do recurso, do esforço da sua organização. Você pode fazer esse 80-20 por área, ou você pode entender isso de toda a organização. Mapeado esse processo, você vai, então, fazer o que a gente chama de matriz volume e complexidade. O melzinho na chupeta, o sweet spot de automação, o grande ROI inicial da automação, está sempre nos processos de alto volume e baixa complexidade. A gente sempre sugere que se comece por esses. Então, ao mapear os processos da organização de 80-20, você vai classificá-los em volume e complexidade. O volume, obviamente, vai estar atrelado ao teu volume médio. Se você tiver 1.000 chamados, o volume é ali acima de 500, se você tiver 2.000, é acima de 1.000, assim sucessivamente. Esse é o sweet spot. No nosso e-book, a gente fala um pouco mais sobre cada um desses tipos, mas aqui vale frisar que os de alto volume e baixa complexidade são importantes. Feito essa escolha de processo, você vai para uma etapa de design. Design é a construção do tela a tela do que o robô vai fazer, mais as regras de negócios num documento único. Você vai colocar lá quais são as regras. Por exemplo, vou automatizar a inserção de benefícios do RH, do meu plano odontológico.
vai consultar a nossa folha e vai introduzir automaticamente no meu plano odontológico, plano médico da companhia. Ou vai inativar, no caso de demissão. Você vai sentar com a RH, qual é a regra de negócio, quem tem direito, quando, como, quais as condições. E vai traduzir essas regras nas telas, no tela a tela que o robô vai executar. O design é a etapa mais trabalhosa, mas mais importante. Dá uma preguiça de fazer. A turma quer já ir para a construção. Então, assim, não que você não possa fazer uma abordagem agile, né, de mapear, construir, mas é sempre importante você mapear, outra dica também, com quem executa, não com quem gerencia. Quem gerencia tem uma visão do processo, mas quem executa normalmente traz elementos que quem gerencia não os vê. Feito o design, você vai para a validação. Aqui é a construção do robô e você tem 20 formas de fazer a mesma automação. A pergunta é qual delas é a melhor. Essa resposta você tem na validação. Vamos consumir API, vamos fazer por tela, vamos otimizar isso aqui, vamos consumir de banco, vamos consumir no CSV, no Excel, vai receber por e-mail. Aí você vai construir na validação. Validou, construiu, você vai para a operação assistida. Acompanhe as primeiras execuções do robô. Então você acompanha na tela mesmo, na tela da Atena, sabe? É como se você tivesse um mini comandante Hamilton na sua empresa, que ao rodar o robô ele ia falar: "Imagens, comandante Hamilton, imagens". E você então vai acompanhar esse robô em execução. Você vai ver que você vai pegar uma série de fatores do ambiente de produção que são diferentes da homologação. Normal. Acompanhando a operação assistida, está consistente? Executou lá de 5 a 7 vezes sem erro, etc. Se for rotinas diárias, ou se for rotinas de alto volume, você acompanha ali por 1 ou 2 dias, você então entrega para a produção. Entregou para a produção, você vai interagir nesse processo quando ele eventualmente der um erro. Inicia-se o ciclo novamente. E essa é a jornada da automação. Em essência, é tudo aquilo que é padrão, repetitivo. Se errar, vai dar muito caro, vai dar muito risco para a empresa e tem alto volume, são grandes candidatos para automação. Quais são as áreas que são normalmente onde se inicia essa jornada? Financeiro, com contas a pagar, receber e conciliações. Compras, contact centers na questão de preenchimento de processo, criação de usuário, exclusão de usuário, já entrando um pouco na TI. A parte de RH, né, pegar sistemas de contratação e imputar esses dados, esses mesmos sistemas nas ferramentas de recursos humanos. Todo e qualquer processo que há um preenchimento de um formulário. No mundo de TI existe um outro grande processo que nós fazemos muito, nós aqui fizemos muito, especificamente na nossa experiência, que é provisão de usuário. É todo aquele controle de entrada, saída e reflexo disso dos vários sistemas e plataformas que a companhia tem. Como que é normalmente um time de automação? O que seria? Eu vou fazer uma automação. Lembrando que aqui nós vamos falar de papéis, não são cargos. Não precisa ter alguém, vamos botar o cargo desse cara que é analista de automação, mas são papéis. Em essência, você vai ter que ter os papéis do seu time de automação, que é o analista de processo, que aqui é o cara que faz o design mais fortemente, mas tem que conhecer um pouco de automação, mas 80% dele é processo. Esse analista de processo fez o design, ele entrega para a etapa de validação para esse analista de automação. Esse analista de automação vai fazer a validação, vai fazer a operação assistida e quando estiver tudo certo, ele vai entregar para a produção. Então, esse aqui é a camada. A Renata falou um comentário aqui, usuário analítico, boa velocidade, volume e precisão. É isso mesmo, Renata, é bem colocado. Então, o time de uma célula de automação muitas vezes vai ser isso. Um analista de processo, um analista de automação e a estrutura de suporte aí como sustentação dessas automações já construídas. É muito comum esses times estarem presentes nas células de CSC, nos ambientes das empresas maiores que têm CSC e nas empresas médias, grandes e médias que não têm CSC, ele fica entre a TI e a área de negócio. Às vezes a área de TI fica com a analista de automação, a área de negócio fica com a analista de processo, às vezes a TI fica com todos, mas o fato é, a organização disso permite que você construa e faça aquele ciclo ocorrer na empresa. Quando você iniciar essa jornada, você vê que a demanda vai ser muito grande. Aí você usa aquele ciclo do 80-20 que a gente comentou para priorizar o que fazer. Um outro ponto-chave relevante aqui é o seguinte. Quando você tem um robô, vida é fácil.
É que nem ter um filho só. Quando você tem 2, 3, 4, 10 filhos, aí a coisa fica mais complicada, bem mais complicada do que um só. E o robô é a mesma coisa. Quando você tem um robô, você controla lá, eu sei que sistema que ele interage, beleza. O que a gente sugere que o cliente faça cada vez mais é faça uma interface entre os robôs, os fluxos automatizados, com as plataformas de automação e o CMDB dele. Controle, eu tenho o robô do RH. Lá no CMDB, naquela aplicação, você vincula quais robôs interfaceiam com esse sistema. O robô A, B e C. No caso aqui, por exemplo, o robô RH com a aplicação 1 e a aplicação 1 também ali do gráfico. Por que isso é importante? Porque quando você robotiza o seu ambiente, imagina que você tem lá 50 robôs, o teu processo de gestão de mudança ele ganha uma complexidade a mais. Imagina que você tem uma aplicação e você precisa saber quais robôs serão impactados por essa aplicação. E essa resposta você pode ter no CMDB, pode ter no controle no Excel. Aqui nós estamos sugerindo o CMDB por ser a melhor prática, mas o fato é, você tem que ter um mapeamento de D para robôs versus aplicações. Senão você vai ficar bem doidinho na hora que você evoluir muito nessa jornada, aí, a partir de 15, 20 robôs, já vai ficar naquela situação. Que robô faz o quê? Com qual sistema? Qual a periodicidade de execução? Então é importante controlar o robô como se fosse um item da CMDB. Configuration Item lá. Alguns indicadores, a gente já está aqui chegando no final, nosso tempo está bem na tampa aí. Alguns indicadores interessantes que é importante vocês saberem. A gente gosta de usar muito dois indicadores aí de operação, que é o primeiro é o índice de eficácia, que é uma conta simples. Quantas vezes o robô executou com sucesso vezes o total? Quantos por cento das vezes o robô chega até o final com sucesso? E o outro é percentual de cobertura, que é toda vez que você tiver uma plataforma de gestão de serviços, a boa prática é toda a interação do robô, ele abrir e fechar um chamado dentro da sua plataforma de gestão de serviços. Ele resetou uma senha, ele abre o chamado, põe os dados da senha e fecha. Se ele der um erro, ele abre, põe os dados da senha e não fecha. Então, a fila do robô, algo em aberto na fila do robô, ou ele pode até encaminhar para alguém. Mas o fato é, você saber quantos por cento, né, que é o total de cobertura, quantos por cento da sua demanda está sendo robotizada, te permite ter essa visão da sua evolução nessa jornada. Quer começar? Quer uma dica fácil? Reset de senha, desbloqueio de usuário, tanto de AD, SAP, TOTS, etc., são filezinho na chupeta para você, melzinho na chupeta para você fazer um percentual de cobertura de 20%, 30%, 40%, gerar um ganho muito rápido em operações. E o prazo médio do robô, prazo médio, ele vai de 60 dias. Quando eu comento isso com o cliente, muitas vezes eles ficam até assim, pô, tá louco? 60 dias, tem robô que vai até 120. A realidade do mercado é o seguinte, dificilmente o cliente tem disponibilidade para focar 2, 3 dias direto na construção do robô, seja área de negócio, seja área de TI. Então, e principalmente na área da época de design. Então, esse prazo, ele querendo ou não, ele acaba acomodando todas essas demandas paralelas, o prazo de desenvolvimento em si do robô, mas a etapa de design, que é uma etapa trabalhosa, é uma etapa que requer uma interação 2 a 3 vezes aí com a área de negócio, e essas agendas, muitas vezes, o maior desafio, eu diria, é a agenda. De pegar, tirar dúvida, variáveis que surgem na validação, que não foi comentado na época de design. Então, pô, mas essa situação não foi prevista. Aí volta lá. Aí, às vezes se discute processo, às vezes tem processo que volta porque não se sabia que aquela situação ocorria. Então, tecnicamente, em 3, 4 dias nem você faz o robô, mas o design é o que consome 60%, 70% desse tempo. E a grande mensagem do robô é que ele não é simples, não cai na ilusão, a robotização, eu tenho um gravador. Não é assim. O gravador é bom para fazer apresentação de venda. No mundo real, as coisas não são assim, porque o gravador ele é aquela camada final das atividades, mas ele não terá, o sistema target influencia e a organização das atividades pode ser que você use o gravador ou não. Então isso é relativo. A grande questão é que não é simples, ele dá trabalho, só que ele é feito uma única vez. Isso é um fato. A automação, o ciclo
você vai perceber que você tem desafios para automatizar a primeira vez num sistema TOTS, num Salesforce, seja qual for. A primeira automação você vai demorar um pouco mais. A segunda você vai fazer mais rápido, porque você reaproveita muita coisa da primeira. A terceira mais rápido, mais rápido. Então essa é a jornada que faz com que essa curva de aprendizagem se torne e a jornada vai acontecendo o mais rápido. Gente, agora eu gostaria de agradecer vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, tem o meu Zap. E aqui esse QR Code, se você quiser conectar com uma persona no LinkedIn, que é o Facebook Chique, não, estou brincando, no LinkedIn, é só você abrir o teu celular na tela, põe a câmera e escaneia esse QR Code, que a gente vai se conectar. Eu estou sempre postando informações aí sobre automação, de uma forma muito transparente. Nosso foco é cada vez mais mostrar para as pessoas que a automação ela é viável, ela é o futuro, mas não é tão plug and play, não é tão simples como às vezes se vende no mercado. Mas ela é fundamental e ela vai fazer diferença, com certeza, no negócio dos senhores. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida que queira comentar ou algum comentário? A Renata fez um comentário que eu achei legal, né? Que o usuário é analítico, o robô é velocidade, volume e precisão. É isso mesmo, o robô, ele... E aí um ponto de velocidade, falando para a gente finalizar aqui. Por incrível que pareça, tem sistemas que ser rápido é ruim. Quando você vai interfacear com sistemas de governo, por exemplo, se você acelerar muito, preencher rápido, ele já detecta que você é um robô e trava a sua conexão. Então, é que nem o CAPTCHA, né, que é uma coisa bem polêmica na automação. Toda vez que alguém põe CAPTCHA no seu site, ele já não quer que o robô mexa. Tem como quebrar esses CAPTCHAs. Só que o índice de eficiência de uma operação com CAPTCHA, ele tende a ser menor, comparado com o índice de eficiência da operação que não tem. Então, esses são os meandros que a gente tem que ter, né? O índice de eficiência é um indicador importante e vai trazendo essas visões. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, gente, tem meus e-mails, tem os contatos aí do LinkedIn. Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? A gente faz esses webinars de uma forma bem rápida e dinâmica. Caso queira receber a apresentação, mais uma vez, só mandar um contato por e-mail, por LinkedIn, que eu mando a apresentação para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um bom trabalho para vocês, um bom almoço, um bom bife parmegiana para quem gosta e muito sucesso, tá bom? Tudo de bom.